Aleluia. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui iniciando mais uma live da bênção, nesta tarde de quarta-feira, na cidade de Anápolis. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês, sobre o seu lar, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta tarde vamos meditar na palavra do Senhor. Independente de religião, de credo, nós vamos falar de Deus, do nosso Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus da Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos dialogar sobre a palavra de Deus, o Deus vivo. Aleluia. Enquanto você vai ouvindo esse louvor, graças a Deus, nós vamos aguardando os irmãos entrarem, se conectarem nessa live para receber a palavra de Deus nessa tarde. Está na sala. Deus te abençoe. A paz do Senhor seja sobre a sua casa. Tia Dolores também já está na sala. Deus te abençoe, tia, o tio, o Juninho, o Felipe, todos os familiares do Senhor. A bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Aleluia. Vai ouvindo esse louvor, vai abrindo o seu coração para nós meditarmos na palavra de Deus. Deixa Deus falar com você nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que Nosso Deus é mais um minutinho, nós vamos iniciar a palavra, nós vamos iniciar a meditação da palavra de Deus. Me enchem da tua paz, diga de novo ao Senhor, sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Deixa a paz do Senhor envolver a sua casa, o seu lar, o seu coração. Amém, Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor. Me enchem da tua paz. Aleluia. Amém, irmãos. Vamos iniciar a nossa palavra, vamos iniciar a nossa live da bênção nessa quarta-feira ensolarada, uma quarta-feira tradicional no estado de Goiás, com muito calor.
mas Deus tem nos abençoado. Aleluia. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estão com as suas Bíblias, para abrirem agora as suas Bíblias, no livro do evangelista Lucas, no capítulo 12. Nós vamos falar nessa tarde a respeito da ansiedade. O tema dessa tarde será: Deus conhece nossas necessidades. O Senhor Deus conhece todas as nossas necessidades. Então, nesta tarde, Deus tem uma palavra especial para nós a respeito das necessidades, a respeito daquilo que tem nos afligido o coração. Lucas 12, a partir do verso 22, nós vamos ler até o verso 31. É um texto bastante conhecido dos irmãos. É um texto que Deus nos falou através do seu Filho Jesus Cristo para nós. Eu vou fazer a leitura e vocês acompanham aí comigo. Lucas 12, 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Observe as aves, elas não semeiam nem colhem, nem têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado em sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam, nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busque ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Esta é a palavra que nós vamos meditar nessa tarde de quarta-feira. Vamos orar. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus falar conosco. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, nós queremos louvar, engrandecer e exaltar o teu santo e bendito nome. Rendemos graças ao Senhor, Pai, por esta tarde abençoada, por este momento que nós estamos aqui conectados, ó Pai, em espírito, em verdade, na tua palavra, para falarmos da tua palavra, para meditarmos na tua palavra, Pai. Pai amado, peço ao Espírito Santo do Senhor que venha falar ao meu coração, que venha falar ao coração de cada irmão que está nos assistindo e que vai ainda nos assistir. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Pai, nós cremos na tua palavra, que diz que o Senhor conhece todas as nossas necessidades. E em ti nós entregamos nessa tarde as nossas necessidades e vamos ouvir de ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, já temos vários irmãos na sala, pastor Márcio, a irmã Eliane. Irmãos, eu peço para vocês que vocês sejam um instrumento na mão de Deus. Se você está assistindo pelo Face, que você abra uma sala e compartilhe a palavra de Deus nesta tarde. Deus tem algo especial para todos, para mim, para você e para todos aqueles que ouvirem, em nome do Senhor Jesus Cristo.
É assim como nós fizemos a leitura, irmãos, do texto de Lucas, aonde o nosso tema hoje é Deus conhece as nossas necessidades. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, eu tenho necessidades, você tem necessidade. Eu conheço as minhas necessidades, você conhece as suas necessidades. E Deus conhece as nossas necessidades. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas e ele conhece as nossas necessidades. E nesse texto onde Jesus falou, aos seus discípulos, ensinando a eles que não há necessidade de ficar ansiosos. Não há necessidade. Jesus, em seu Sermão do Monte, há quase 2000 anos, ele falou essas palavras sobre um assunto que afeta a vida moderna hoje. O maior problema da vida moderna hoje é a ansiedade. Por isso a palavra de Deus é viva, eficaz, porque Jesus falou isso há mais de 2000 anos, e hoje ela vem de encontro com uma das maiores necessidades do ser humano, que é a ansiedade. A ansiedade. A ansiedade, ela destrói a fé, ela destrói a vida, ela nos afasta de Deus, a ansiedade. Por isso, Jesus trata muito da ansiedade. Nos evangelhos, ela é usada mais de 19 vezes no Novo Testamento. E por 5 vezes nesse texto, Jesus fala a respeito da ansiedade. Ou alguma palavra que venha ter o mesmo contexto de ansiedade. No versículo 11, no versículo 22, no versículo 26, 25 e 29. Com o sentido da preocupação e distração. A ansiedade nos traz preocupação. A ansiedade nos traz distração. É justamente isso que a ansiedade nos faz. A ansiedade, ela nos ocupa antes da hora. Isto é, tirar o seu foco. A ansiedade, ela traz a preocupação, ou seja, ela nos ocupa antes da hora necessária de nós estarmos ocupados. Por isso ela é tão prejudicial à vida do cristão, à vida do ser humano. A ansiedade é prejudicial. Jesus fala para não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, ou seja, não andeis preocupado, não deixe a ansiedade ocupar a sua mente. Está lá no versículo 22, no versículo 26, e depois para não vos entregueis às inquietações. Irmãos, a ansiedade traz inquietação, traz inquietação. A ansiedade tira o sono. A ansiedade tira a felicidade, tira a alegria da pessoa. Quando Jesus diz para não andar ansiosos, ele diz para não se entregar à ansiedade. Ele está ensinando que a ansiedade pode vir sobre nós, mas nós não podemos deixar ser dominados pela ansiedade. Nós não podemos deixar ser dominados pela ansiedade. Irmãos, imagina quando Jesus ficou 40 dias jejuando, se ele deixasse se levar pela ansiedade. Imagina como Deus tirou o povo do Egito. Deus não se preocupou com o tempo. Mas a ansiedade, a ansiedade estragou muitas vidas ali no deserto. Fez muitas vidas não conhecerem a terra prometida.
porque eles se preocuparam, eles se ocuparam antes da hora. Por isso nós não devemos deixar a ansiedade nos dominar. Eu digo para você agora, meu irmão, minha irmã, não deixe a ansiedade te dominar. Nós precisamos prosseguir a vida e não deixar que a ansiedade seja maior que os nossos sonhos. Nós temos sonhos. A ansiedade não pode ser maior que os nossos sonhos. Às vezes o meu sonho é receber um milagre, uma cura. Nós não podemos ficar ansiosos por isso. A ansiedade não pode ser maior do que o nosso sonho de receber uma cura. O paralítico no tanque de Betesda ficou lá 38 anos. 38 anos. Isso é um teste para a ansiedade. É um teste para a nossa ansiedade. 38 anos é uma vida. Então, irmãos, nós precisamos aprender a vencer a ansiedade. Nós temos que vencer a ansiedade. E como nós vamos vencer? Primeiro, compreendendo a origem. Qual é a origem da ansiedade? O que traz essa ansiedade sobre a minha vida, sobre a sua vida? O que está trazendo? Então, qual é a origem da ansiedade? Você mesmo pode responder para você. Qual é a origem da ansiedade que você tem hoje? Primeira coisa, irmãos, uma das origens que traz a ansiedade é a preocupação com as coisas essenciais. Preocupação com as coisas essenciais. O que é essencial para nós? A alimentação é essencial, o trabalho é essencial. O estudo, para quem ainda não se formou, é essencial. E muitas outras coisas são essenciais na nossa vida, mas isso não pode gerar ansiedade. Lucas 12, 22, no texto que nós lemos, está escrito assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. A nossa vida é essencial. Jesus diz que nós não devemos andar ansiosos quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Nada pode gerar ansiedade. E uma das coisas que gera ansiedade são as coisas essenciais. O que eu vou comer, o que eu vou vestir. Irmãos, nós não podemos ficar ansiosos com isso. Ah, sábado, domingo vai ter um casamento na igreja, que roupa eu vou vestir? Que roupa eu vou na igreja? Isso não pode gerar ansiedade. Já Jesus sabia que as pessoas viviam em dificuldades naquele tempo e hoje também, no nosso tempo. Muitos estão passando por dificuldades. Muitos estão passando por momentos difíceis. Naquela época havia muita injustiça. Eu pergunto, hoje é diferente? Hoje existe muita injustiça. Exploração. Naquela época havia muita exploração. O Império Romano explorava com altos impostos. Hoje existe exploração. Por isso Jesus falou dessas coisas comuns, como o que há vez de comer, como o que há vez de vestir. O que é comum para nós é essencial, o que é essencial, comum no dia a dia nosso. Então, irmãos, nós não podemos ficar ansiosos. Por isso, nós temos que usar termos como a semeadura, colheita, fiação de tecidos. Jesus usou todos esses termos. Bens, tesouro, a unidade de medida, como o côvado. Jesus usou tudo isso para mostrar isso significa o dia a dia. Falar sobre o trabalho, um dos motivos que causa ansiedade. Nesse sentido, a ansiedade pode ser de dois tipos. Então, irmãos, essa ansiedade que nós falamos aqui, a ansiedade das coisas essenciais, ela tem dois tipos. Ela tem o tipo positivo. A ansiedade positiva, o que é a ansiedade positiva? Existe a ansiedade positiva? Sim, irmão, o lado positivo também existe.
Ó, eu ganhei uma viagem, eu vou fazer uma viagem. Quantos aqui já não conseguiram dormir à noite porque iam viajar no outro dia de manhã? Não precisa responder. Mas isso é ansiedade. Se não dormiu, isso é ansiedade. Poxa, eu consegui uma vaga de emprego, vou lá fazer meu teste. Quantos aqui ficaram ansiosos? Isso é positivo, não é positivo? Você ganhar na viagem não é bom, não é uma coisa positiva, mas não pode gerar ansiedade. Você conseguir um emprego não é bom, não é uma coisa positiva, mas não pode gerar ansiedade. Não pode. Irmãos, coisas que deseja ter ou fazer, isso dá prazer. Então, se eu desejo ter uma bicicleta, vou comprar uma bicicleta, mas não pode gerar aquela ansiedade para me pegar aquela bicicleta. Isso tudo é ansiedade. Então, ela pode ser até positiva, mas ela é prejudicial do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Por isso que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15. Ei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos o ano e certamente ganharemos. Ou seja, aqui Tiago está explicando que, poxa, eu tenho uma ideia de ir até uma cidade, de trabalhar, de ganhar dinheiro, coisa positiva, mas isso não pode gerar ansiedade. O certo é nós dizermos assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer no amanhã. Porque é a vossa vida e um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, depois acaba. Em lugar de, deverias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Irmãos, não deixe a ansiedade. Se o Senhor quiser, eu vou fazer aquela viagem. Se o Senhor quiser, eu vou conseguir. Se o Senhor quiser, eu vou pegar a minha bicicleta. Se o Senhor quiser. Irmãos, também existe a ansiedade negativa, que são coisas que nos traz medos, coisas que acontecem que nos traz medo. Nós estamos vivendo hoje o medo da Covid-19. Isso não pode, nós podemos ter o medo, mas nós não podemos deixar esse medo gerar uma ansiedade em nossa vida. Ficar ansioso por causa da Covid-19. Salmos 27, 3 diz, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Confia em Deus. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Irmãos, nós sei que a ansiedade negativa é perigoso demais. É a que mais maltrata o ser humano. A alma do ser humano é a ansiedade negativa. O medo traz angústia. Irmãos, nós não podemos ficar ansiosos, por mais feia que esteja a situação. Por mais feia que esteja a situação. Eu preciso fazer um exame, eu fico tão ansioso que eu acabo ficando doente. Antes mesmo de fazer, antes mesmo de receber o resultado daquele exame. Nós não podemos. Então, irmãos, a ansiedade do nosso dia a dia, das coisas corriqueiras, mesmo que seja positiva ou negativa, ela faz mal. Ela nos faz temer o mal antes de acontecer. Precisamos ser controlados para não sermos dominados. Não deixe a ansiedade te dominar. Mais uma vez eu te falo. Não deixe a ansiedade te dominar. Irmãos, outra coisa que gera ansiedade é a preocupação com o tempo. E Jesus deixa bem explicado aqui
nesse texto, Lucas 12, 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele faz essa pergunta. Sabe o que significa um côvado? É uma medida. E essa medida é a medida de um braço, pegando do cotovelo até a ponta do dedo. Dependendo do tamanho da pessoa, é o tamanho da medida. 50, 60 centímetros, 45 centímetros. Nós não podemos acrescentar isso na nossa vida. Então, para que ficar ansioso com o tempo? Para que ficar ansioso? Para que ficar ansioso que o tempo está passando? Deus não se preocupou com o tempo. Jesus, quando foi à casa de Marta e Maria para ressuscitar Lázaro, Jesus levou 4 dias para ir lá. Ele não se preocupou com o tempo. Não se preocupou com o tempo. Jesus não se preocupa com o tempo. Nós também não precisamos nos preocupar com o tempo, mas precisamos usar o tempo bem usado. A questão do tempo, então, irmãos, é uma fonte de ansiedade, pois vivemos cumprindo prazos. Hoje tudo tem seu prazo. Tenho que fazer isso até tal dia, tenho que fazer isso até tal hora. Tudo em cima. A vida corriqueira do mundo, a vida corrida do mundo moderno, exige horários e data. Para tudo que nós vamos fazer. Horários e data. Hoje você marca uma consulta no médico, aí o médico, a secretária fala às 14 horas. Você corre, faz de tudo, chega lá às 14 horas. Aí tem 5 na sua frente. Você vai ser atendido lá pelas 16h30. Não precisava ter aquela ansiedade. Então, irmãos, nós precisamos aprender a controlar o tempo para não ficarmos ansiosos por causa do tempo. Não podemos deixar o tempo virar ansiedade nas nossas vidas. Por isso, muitas ansiedades estão relacionadas ao tempo, porque o tempo cada dia fica mais escasso. Sabe por quê? Porque nós usamos mal o tempo. Porque nós usamos mal. O dia tem 24 horas. Deus nos deu 24 horas. Então nós temos 24 horas para organizar a nossa vida. E se nós ficamos ansiosos, que não estamos dando tempo, pior vai ficar a gestão do nosso tempo. Pior vai ficar a gestão do nosso tempo. Não vai sobrar tempo para nada. Não vai sobrar tempo para nada. E nós não podemos ficar pegando atalhos. O que é pegar um atalho no tempo? Eu ia em tal lugar, não vou fazer isso aqui. Eu ia para não vou fazer isso aqui. Não podemos. Nós temos que eleger a prioridade em nossas vidas. Temos que saber o que é urgente e saber utilizar o nosso tempo. Remir o tempo. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos remir o tempo, não deixar o tempo virar uma ansiedade. Então, irmãos, nós temos que aprender a usar esse tempo. E nesse sentido de tempo também, traz 2 origens de ansiedade. O passado. Irmãos, como o passado tem gerado ansiedade na vida das pessoas. Ansiedade por coisas que aconteceram, por causa de coisas que aconteceram durante a vida, que causam más lembranças. Isso gera uma ansiedade na pessoa, coisa que não dá mais para consertar, coisa que não dá mais para resolver. Não adianta ficar ansioso. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Irmãos, o que nós fizemos ontem, de certo ou errado, não tem como ser modificado hoje. O ontem acabou. Eu posso até fazer a mesma coisa de uma maneira diferente, mas já é outra ação minha no dia de hoje. Nós vivemos o presente. Nós vivemos o presente. Por isso que Deus diz
Por isso que Jesus diz que ele é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. E será para sempre. Por quê? Para nós não nos preocuparmos com ontem. Nós não nos preocuparmos com o passado. Senão, sabe o que ia acontecer? Ah, Jesus curou no passado. Ah, Jesus ressuscitou mortos no passado. Jesus libertou endemoniados no passado. Não. Jesus nos deu o hoje. Nós vivemos o hoje. O hoje. O hoje que nós vivemos. O passado, não deixe gerar ansiedade na sua vida com o passado. E outra fonte de tempo é o futuro. Irmãos, quanta preocupação com as coisas que ainda vão acontecer, eu nem sei se vão acontecer. Nós não podemos ficar amarrados, criar ansiedade pelo nosso futuro. Nós não podemos. Irmãos, nós temos que aprender que o futuro pertence a Deus. E é só Deus que conhece as nossas dificuldades. É Deus que conhece as nossas necessidades. É Deus que vai nos dar o futuro. E o futuro que Deus vai nos dar é o futuro que nós estamos plantando hoje diante dele. Se hoje nós estivermos ansiosos, o amanhã não vai ser bom. Mas se hoje eu estou totalmente ligado em Deus, o meu amanhã vai ser bom. O tempo não pertence a nós. Nós não conseguimos mudar a ordem natural do tempo. O máximo que o homem pode fazer com relação ao tempo é criar um horário de verão. É adiantar o relógio 1 hora, atrasar o relógio 1 hora, mas que vira a mesma coisa. Nada o homem pode fazer com o tempo. Então, irmãos, nós temos que cuidar do nosso coração e da nossa mente. Nem o passado, nem o futuro pode gerar ansiedade em nós. Porque o tempo pertence a Deus. Não deixe a preocupação com o tempo te dominar, mas deixe o Espírito Santo de Deus agir em sua vida, em nome de Jesus. A preocupação é gerada por sentimentos, irmãos. Por sentimentos. Versículo 26 de Lucas 12. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, olha que Jesus está falando as coisas pequenas, mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Se nós não podemos fazer nada nem pelas mínimas coisas, por que andar ansiosos pelas outras? As emoções dominam nossas vidas. E nem sempre entendemos os seus porquês. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que o medo, a tristeza, a angústia, a raiva e muitos outros sentimentos alimenta a nossa ansiedade. Sabe por quê? Por causa de sentimentos que estão guardados, arregados, enraizados dentro do nosso coração. Então Jesus nos ensina a render diante do impossível e confiar no Deus que pode fazer qualquer coisa, o Deus do impossível. Então, irmãos, tem coisa que é impossível para nós. Se renda. Não vou conseguir. Eu mesmo não vou conseguir. Você não vai conseguir. Mas Deus vai conseguir. Pela palavra de Deus você vai conseguir. Porque o nosso Deus é aquele que faz o que nós não podemos fazer. Jesus, quando foi para ressuscitar Lázaro, Jesus foi com um propósito de trazer a vida de volta a Lázaro. Quando ele chegou lá, Lázaro estava dentro do sepulcro. Tinha uma pedra tampando o sepulcro. Jesus poderia muito bem dizer para a pedra sair de lá, a pedra saía. Mas Jesus sabia que aquilo ali o homem poderia fazer. Então Jesus disse àqueles homens: retirem a pedra. Era possível. Mas aquilo de trazer a vida, de fazer um milagre, de fazer o impossível, não era para homens. Era para o Filho de Deus. Era para Jesus Cristo.
E Jesus disse: Lázaro, venha para fora. Isto é para Deus. Então, irmãos, não deixe os sentimentos de vingança, não deixe os sentimentos te destruir. Não deixe o medo, a tristeza, a angústia te destruir. Não deixe a raiva te destruir. Não deixe isso virar ansiedade em sua vida. Lembre-se que existe dentro de nós um coração firmado na palavra de Deus. E Jesus veio para sofrer em nosso lugar. Toda injustiça que gera os sentimentos ruins em nós é feito através de Jesus Cristo. Jesus, ele compra a nossa briga. Deus pleiteia a nossa causa. Deus pleiteia a nossa causa. Irmãos, e assim nós vamos encerrando aqui a nossa palavra. Por isso Jesus deu o exemplo lá de pássaros. Sabe por quê que Jesus disse que os pássaros não plantam, não colhem, não guardam em celeiros? Isso representa a liberdade. A liberdade que Deus me dá, que Deus te dá, Deus dá para a sua família. A liberdade que você talvez veio buscar nessa noite é representada aqui pelos pássaros. As flores, os lírios do campo, como Jesus disse, nos lembra da beleza da vida. Da beleza da vida. Irmãos, a nossa vida é uma bênção. É uma maravilha, porque nós somos filhos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Por pior que esteja a situação, Deus sempre está conosco. E nunca vai nos abandonar, nunca nos abandonou. Então, saiba que você tem a liberdade de um pássaro. E a beleza da sua vida é como os lírios do campo. Deus te criou. Deus criou os pássaros. Deus criou as plantas. Mas você vale muito mais do que as plantas do campo, do que as aves do céu, do que todos os animais. Por isso Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Irmãos, e concluindo, versículo 29 nos diz: vosso Pai sabe que necessitais de muitas coisas. Então, irmãos, hoje nós falamos de onde vem a ansiedade e quão mal faz a ansiedade em nossas vidas. E isso é coisa essencial para nós, como filhos de Deus. E nós chegamos ao tempo de buscarmos agora a libertação do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente. Por isso a palavra de Deus lá em Pedro, 1 Pedro 5,7 fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem cuida de vós, quem cuida de mim, é Deus, é Jesus. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Lance sobre ele. Neste momento, aonde nós vamos orar, aonde nós vamos falar com Deus, apresente a Deus a sua ansiedade. Apresente ao Senhor a sua ansiedade. Apresente aquilo que tem te tirado tempo antes da hora. Apresente a Deus. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Abra o seu coração a Deus. A oração é um remédio para a ansiedade. E enquanto nós estamos ouvindo esse louvor, você tem alguns minutos aí para você estar fazendo o seu pedido de oração. E nós vamos estar orando juntos. Juntos. Eu, você aí na sua casa, Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus. Vamos estar orando e apresentando a Deus os nossos pedidos de oração. Irmãos, creia. Deus tem libertação para você nessa tarde.
Deus tem libertação para a sua família nessa tarde. Não fique ansioso. Deus cuida de você. Aleluia. Vai colocando o seu pedido de oração em nome de Jesus. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Faça seu pedido de oração. Eu amo a sua. Coloque o seu pedido de oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar orando. Essa oração é para todos aqueles que creem na palavra de Deus, que creem no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Máximo, seja bem-vindo, meu irmão. Máximo Lemes, meu irmão lá de Ouro Fino, mora em São Paulo hoje, tem mais de 20 anos que eu não o vejo. Que Deus esteja te abençoando, você, Márcio, e sua família. Não tenho direção. Preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Deus vai te dar a mão. Se uma porta se fecha, Se uma porta se fechou aqui, outras portas muitas outras vão se abrir ali. eu preciso aprender mais de Deus. Aprenda de Deus. Que Ele é Aprenda que é Ele que cuida de nós. Deus, cuida de mim. Oh, 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 Deus, cuida de mim. Deus cuida de você, meu irmão. Na sombra das suas asas. Na sombra das suas asas, Deus cuida de você. Aleluia. Eu amo a sua casa. Aleluia. Nós vamos estar orando, irmãos. E não ando sozinho. Vou começar a falar os pedidos de oração. Marilda pede oração para uma amiga, Marta, e toda a sua família. A Marta está com Covid. Que Deus esteja abençoando a sua vida, Marta, a sua filha, toda a sua família. Sara pede oração para a libertação do vício do cigarro. Deus vai te libertar nessa tarde. A Liana pede oração para Deus nos livrar desse vírus. Liana, Deus vai te livrar, vai livrar a sua família. Deus está colocando o sangue de Jesus sobre os umbrais da sua porta. Pastor Márcio pede oração para um milagre na família. Pastor, creia, não fique ansioso, creia no milagre de Deus. É Ele quem cuida de vós e da sua família. Irmãos, vamos estar orando. Vamos estar orando. Máximo, vamos orar por você também, Márcio. Deus vai te abençoar aí em São Paulo, a sua família, toda a sua parentela. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão, que há 20 anos nós não vemos, mas o Espírito Santo de Deus está nos unindo em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu também peço oração pela minha família, pela minha parentela, pelos meus amigos, por todos aqueles que têm laço de amizade, laço de parente, os de perto, os de longe, pela vida da Letícia, pela vida da Marilda, do Isaac, da Luciana. Irmãos, vamos orar. A Elizabeth está pedindo oração para todos os seus familiares, amigos, colegas, conhecidos e toda a igreja, principalmente pelo nosso país. Cura e libertação de oprimidos e escravos de algum tipo de vício. Deus vai libertar, irmã Elizabeth. Nosso Deus vai nos libertar. E eu, antes de orar, eu deixo essa palavra, que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele, lançando sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. Vamos orar juntos, irmãos, em unidade de fé e unidade de espírito. Senhor nosso Deus,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós louvamos e engrandecemos o teu santo e bendito nome. Rendemos graças ao Senhor, amado Deus, por esta tarde que o Senhor está nos dando. Para essa tarde, para essa live da bênção, para essa tarde da bênção, Pai. E assim como Jesus disse aos seus discípulos, que não deveriam andar ansiosos por coisa alguma, nós também, ó Pai, queremos aprender a andar diante da Tua palavra e longe da ansiedade, Pai. Pai amado, aqui, diante de Ti, Pai, vários irmãos colocaram as suas orações, ó Pai, diante do Senhor, abriram o seu coração para Ti. E muitos ainda vão colocar, aqueles que ainda vão, ó Pai, assistir essa pregação, assistir esse momento de comunhão contigo. E nós queremos, Pai, pedir a Ti que o Senhor que cuida de nós, o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, nessa tarde, com cura física, Pai. Oh Deus, aqueles que necessitam de cura, que o Senhor esteja curando, não importa a enfermidade, que o sangue de Jesus esteja trazendo a cura, libertação, ó Pai, aqueles que necessitam de libertação, que o Senhor esteja libertando o oprimido, ó Deus, libertando aquele que está sofrendo, ó Pai, com ansiedade, liberta, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, aqueles que precisam, ó Deus, de salvação, que o Senhor esteja com teu Espírito Santo, quebrantando os corações e trazendo, ó Pai, a novidade de vida a essas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus amado, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, aqueles, ó Pai, que necessitam de refrigério no seu coração, em nome de Jesus, traga o refrigério, ó Deus, traga o refrigério no coração. Nós sabemos que Jesus levou sobre si todo o nosso fardo pesado, e nós queremos, ó Pai, viver essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, oramos também pela nossa igreja, ó Pai, ó Deus, abençoa o nosso pastor, ó Deus, o pastor Márcio, abençoa, ó Pai, a irmã Helena, abençoa o conselho da nossa igreja, os diáconos, aqueles irmãos que estão envolvidos nos ministérios. Pai amado, abençoa todos os membros e familiares da nossa igreja. Abençoa também, ó Pai, o corpo de Cristo sobre o nosso país, sobre o mundo, ó Pai, em nome de Jesus. E nós clamamos também, ó Deus amado, pela nossa pátria, que o Senhor esteja abençoando a nossa nação, que, Pai, essa nação seja uma nação voltada a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira toda a ansiedade dessa nação e traga a justiça do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos, irmãos. Aleluia. Irmãos amados, que a bênção de Deus, que adentrou sobre a tua casa nessa tarde, através dessa live, que ela permaneça em seu coração, que ela permaneça no coração daqueles que vocês pediram oração. Deus amado, Deus grande, Deus soberano, que conhece todas as coisas, habite em nossas vidas, habite em nossa família, habite em nosso lar, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a cada um de vocês que estiveram conosco nessa live. E peço a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que te abençoe. E creia na palavra de Deus. E lance sobre Jesus toda a vossa ansiedade, pois é Ele quem cuida de vós. É Ele quem tem cuidado de vós. Creia nisto. Creia nessa palavra. Irmãos, eu me despeço de vocês nesta tarde. Que Deus os abençoe. Que Deus guarde. Vocês fiquem com este louvor, porque é Deus quem cuida de nós. Aleluia. A paz do Senhor esteja sobre vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu sei que existe alguém que me ama.